Olá pessoal, estamos de volta ao resumo da lição, iniciando um novo trimestre, terminamos a lição que estudamos durante 13 sábados, o Evangelho de João. E agora, nesse novo trimestre, nossa proposta de estudos é também algo que está presente no Evangelho de João. Aliás, João é conhecido como apóstolo do amor e esse é o tema geral da lição desse trimestre, amor e a justiça de Deus. Para você que vai acompanhar a gente durante esse trimestre, o guia da lição desse trimestre traz exatamente essa referência como título de O Amor e a Justiça de Deus, que vai ser o nosso enfoque de trabalho. Quando a gente pensa nessa questão do amor, se você abrir logo a parte introdutória da lição, você vai encontrar uma série de perguntas, que são as perguntas de reflexão para o trimestre inteiro. Aconselho você a olhar para essas perguntas, logo na parte introdutória. 5 dessas perguntas são vitais, são importantes para a gente compreender o estudo desse trimestre. A primeira dessas perguntas tem a ver com o sentido do amor de Deus e uma provocação para a gente entender o quão amplo, o quão profundo e o quão difícil de se explicar é esse amor que a Bíblia retrata como sendo a essência de Deus. 1 João 4,8 traz como referência Deus é amor, e essa é a base de toda a compreensão e todo o sentido da graça manifesta por esse Deus na direção de salvar o humano. Mas a compreensão correta desse amor permite ou faz com que nós tenhamos a condição de compreender qual é o nosso papel dentro desse cenário da manifestação do amor de Deus. Provavelmente você já se perguntou alguma vez na vida ou já ouviu alguém questionando: Deus realmente nos ama? De fato, Deus se preocupa conosco. Se Deus é absoluto e não precisa de nada, como eu posso ter certeza de que Ele sinceramente se preocupa comigo? Se Deus é amor, por que tantas pessoas sofrem? Por que há tanto mal no mundo? Porque o mal parece vencer mais do que o bem? Se Deus realmente nos ama, será que esse amor envolve algum tipo de sentimento? Deus nos ama de maneira completa, de maneira absoluta, de maneira tão altruísta que não espere nada em troca? Ou será que Deus aguarda algum tipo de retorno? Será que na relação conosco Deus pode usufruir de alegria pelo amor manifesto de nossa parte para com Ele? Perguntas como essas, por mais que pareçam óbvias, não são tão óbvias assim. E é sobre essas perguntas, sobre esses dilemas, que nós vamos, ao longo de um trimestre inteiro, ter a oportunidade de, mergulhando nos conceitos e nas apresentações do amor de Deus na Bíblia, tentar responder cada uma dessas perguntas. Iniciando o nosso trimestre, a primeira das lições traz como proposta uma visão ampla da generosidade desse amor. Se você observar na sua lição, você vai encontrar logo na entrada um texto, que é um texto de Oséias. Esse texto de Oséias, capítulo 14, o verso 4, traz a seguinte proposta: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois minha ira desviou-se deles. O que significa isso? O que significa olhar para uma referência de generosidade em Deus? Por que a gente pode chamar o amor de Deus de generoso? Na realidade, a compreensão disso passa pela história do ser humano no seu processo inicial, na criação, quando a gente descobre que Deus, de forma generosa, resolve compartilhar amor. E a forma mais fantástica desse compartilhamento é criar. Não criar qualquer coisa, não criar objetos, não criar elementos de referência humana, mas criar algo que possa realmente ser livre, livre inclusive do seu autor. Ou seja, Deus escolhe criar uma espécie de ser, no nosso caso, seres humanos, que possam manifestar no exercício da sua vontade a liberdade no sentido mais amplo. Ou seja, Deus cria um ser que, ao conhecê-lo, possa decidir se vai amá-lo ou rejeitá-lo. Essa é a manifestação mais ampla de generosidade, ou de amor, em um outro sentido. A primeira coisa interessante na observação dessa lição introdutória, a lição número 1 desse trimestre,
é que essa generosidade ela é tratada de uma forma distinta daquilo que nós, seres humanos, talvez enxerguemos dessa palavra generosidade. Se você olha logo na introdução, há uma pergunta que retrata a expressão do amor de Deus para uma pessoa que o rejeitou. Essa pessoa, o apóstolo Pedro. A história é conhecida, você se lembra da previsão de Cristo de que Pedro negaria Jesus por 3 vezes, e de fato isso aconteceu. Quando a gente ouve o canto daquele galo e Pedro saindo desesperadamente da cena, há uma descrição no texto do Desejado de Todas as Nações que retrata a expressão de Jesus no momento em que Pedro nega a Cristo pela 3ª vez. Ellen White retrata que, naquele exato momento, os olhares se cruzaram. Pedro observa Cristo sendo julgado. Cristo observa Pedro negando a Cristo. Quando esses olhares se cruzam, uma mão desce e esbofeteia Jesus. E Pedro assiste essa cena. E o que ele vê é o olhar generoso de Cristo. Reconhecendo que a profecia se cumpriu, Pedro negou 3 vezes, mas também reconhecendo que aquele sujeito diante dele tinha jeito, tinha salvação. Pedro percebe isso. Ele percebe que o olhar de Cristo não é de condenação, é uma mistura de 2 questões. Por um lado, a tristeza profunda de uma decepção, porque um dos seus amigos o negou. Mas, por outro lado, Pedro consegue perceber no olhar de Jesus a generosidade de um coração amoroso dizendo: Pedro, volta, tem perdão, tem saída. E é exatamente assim que a lição desse trimestre abre, com essa célebre pergunta de Jesus depois do reencontro, quando Pedro vê Jesus, agora numa nova circunstância, o Jesus ressuscitado. Jesus vira para Pedro e faz a pergunta: você me ama? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E essa pergunta é repetida por 2 vezes mais. Por 3 vezes, Jesus repete a pergunta como um contraste, um contraponto da negação. Na 3ª vez, Pedro se entristece, porque a pergunta insiste. Pedro ainda não havia compreendido totalmente que Jesus havia repetido por 3 vezes a pergunta, para que Pedro realmente se sentisse perdoado. Mas num primeiro momento, a sensação de Pedro é: ele está se lembrando de que eu o neguei. E ele se entristece com isso. Mas quando ele percebe que a pergunta não tem a ver com tristeza ou com remorso ou com Jesus cobrar alguma coisa de Pedro, mas tem a ver com perdão, o coração de Pedro se modifica. E aquilo que Jesus diz como resultado da resposta de Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é a resposta que Pedro precisava para entender que o perdão de Cristo envolvia mais do que simplesmente o perdão circunstancial de alguém que cometeu um erro, mas era um perdão genuíno para explicar para Pedro: agora você me entende. Vai e faz da mesma forma com os outros. Ensina para os outros o tamanho do meu amor. Apacenta as minhas ovelhas. A lição vai continuar e a gente vai percorrer essa semana por 5 temas bastante interessantes. O primeiro desses temas é superando as expectativas razoáveis. O que significa um amor que supera expectativas razoáveis? O amor de Cristo ele é tão maravilhoso, ele é tão amplo, ele é tão grandioso, que ele é capaz de superar aquilo que qualquer um de nós, como reação natural, teríamos como demonstração o ódio, a destruição, o ataque. Imagina um povo que você investiu todo o poder necessário e possível para libertá-lo da escravidão. Imagina que você pegue um povo que ficou por quase 400 anos vitimado de escravidão. No Egito, no contexto dos faraós da antiguidade. Você age nessa direção, você envia pragas sobre aqueles que atacaram o seu povo, você liberta o seu povo, você retira esse povo do Egito e os conduz por um mar que se abre. Esse mar se fecha e destrói os inimigos.
E agora você leva esse povo até a base de uma montanha para dizer para eles: agora vocês são o meu povo. Imagina que você tivesse feito isso com uma nação inteira. E agora, quando você espera que essa nação caminhe na direção da proposta de liberdade, essa nação reage criando um novo Deus, substituindo você. O que você faria? O que você faria com uma nação que se rebela contra você? O que você faria com uma nação que você apresenta uma terra prometida e ela desiste dessa terra por medo? O que você faria com uma nação que reiteradas vezes rejeita você? A resposta de Deus para essa nação, num primeiro momento, é: eu também vou rejeitá-los. O interessante é que aparece um personagem nessa história, de nome Moisés, e esse personagem se manifesta como um intercessor diante de Deus para com esse povo. Quando Deus diz: eu não vou mais junto com esse povo para Canaã, eles que caminhem sozinhos, Moisés entra na cena e diz: eu preciso que o Senhor vá. Se o Senhor não vai, e se esse povo é rejeitado, então eu também devo ser rejeitado. É interessante que Moisés parece afrontar a Deus, mas na realidade o que Moisés está fazendo é exatamente o que Deus faz. O teste de afastamento, ou seja, Deus aparentemente rejeitando o seu povo, é um teste também para Moisés, para ver se Moisés entendeu o que Deus está fazendo pelo mundo. E Moisés faz exatamente o que Jesus faz. Ele se coloca entre os dois e diz: se eles não vão, eu também não vou. Isso não é uma atitude de birra ou uma atitude de pirraça de Moisés, não. É uma atitude de quem ama profundamente aquele povo e quem conhece a Deus tão profundamente que sabe que pode confiar que Deus vai amar o seu povo. E a resposta de Deus é a resposta óbvia. Deus vira e diz: eu terei misericórdia. E olha que interessante esse texto. Se você vai a Êxodo, no capítulo 33, o verso 19, ele diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aparentemente esse texto é um texto que poderia gerar uma impressão de um Deus seletivo. Um Deus que escolhe: esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Esse aqui eu rejeito, esse aqui eu aceito. Mas na realidade esse texto é o oposto disso. Esse texto é um texto que referencia que antes que eu pensasse no amor de Deus, ele já me ama. Antes que eu acreditasse que tudo estaria perdido, Deus já havia resolvido a situação. Ou seja, esse texto não é a descrição de um Deus seletivo. Esse texto é a descrição de um Deus que ama a todos, de tal forma que nada pode ser feito para negar esse amor. Nada pode ser feito para mudar esse amor. Em outras palavras, esse texto diz: eu amo a qualquer que eu queira amar e ninguém pode mudar isso. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés: ok, eu vou com vocês. Eu acompanho o povo. Eu sigo vocês até Canaã. Ainda que esse povo que me rejeitou não entre em Canaã, a geração seguinte a esse povo vai entrar. Ainda que esse povo não reconheça o que eu fiz por eles, e por isso não entrarão na terra, eles serão salvos. E eu seguirei com eles durante toda a caminhada, durante os próximos 40 anos. Essa expressão de amor é algo fantástico em Deus. Se a gente continua no percurso da lição dessa semana, a próxima provocação que a gente tem a respeito do amor é: o amor pode não ser correspondido. Isso mostra duas coisas a respeito de Deus. Deus ama independentemente da minha resposta. E independente de qual seja a minha resposta, ele continuará amando. Mas eu posso desistir do amor. Deus, não. Mas eu sim. Isso significa dizer que se eu posso desistir do amor, algo acontece nessa relação. Toda vez que alguém rejeita Deus, Deus terá que se mover na direção dessa pessoa para ter certeza de que essa rejeição é definitiva. A história escolhida para a gente lembrar disso é a história de Oséias. O profeta Oséias aparece como uma referência torta, esquisita na Bíblia. Deus pede a um profeta que procure uma prostituta
e a traga como esposa, e a mantenha como esposa, a despeito de ela voltar à prostituição. O que essa história nos ensina? Israel, a quem Deus quis salvar, age da mesma forma que uma prostituta. Deus é seu esposo, mas ela desiste de Deus e procura outros. A idolatria de Israel é a referência disso. Como essa manifestação da história de Oséias traz lições importantes a respeito do amor para nós. O que a história de uma mulher que rejeita o seu marido e de um marido que busca essa mulher no meio da prostituição e a traz de volta e a recebe como esposa, o que essa história nos ensina sobre Deus? A primeira coisa que essa história nos ensina sobre Deus, e se você olhar o texto de Oséias, capítulo 14, os versos de 1 a 4, principalmente a referência do ápice dessa história, que espelha o título da lição, eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, o que essa história nos ensina. O amor de Deus é tão generoso que não importa o tamanho do pecado cometido pela esposa de Oséias, ela seria recebida por um Deus que ama a ponto de perdoar qualquer pecado. Isso significa que não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do seu pecado. Sim, o pecado produz consequências ruins, mas não importa o tamanho dele. Um coração arrependido será recebido por um Deus perdoador. A expressão de generosidade que aparece nessa referência do texto de Oséias com a expressão nedabá, que é uma expressão que implica um amor voluntário, um amor que se entrega voluntariamente e que ninguém pode impedi-lo, é a explicação do que significa Deus é amor. A gente ainda vai ser chamado a atenção na lição dessa semana a entender que o amor concedido livremente por Deus não pode ser impedido. E ali tem 4 lições importantes que eu separei, 4 referências importantes que eu separei dessa lição que está lá na terça-feira. Primeira dessas referências de Apocalipse, o capítulo 4 e o Salmo 33, é a gente se lembrar de que o amor de Deus é anterior à nossa existência. Ou seja, Deus nos amou a ponto de se entregar por nós antes de nos criar. O que significa que, em primeiro lugar, Deus não é pego de surpresa. Quando Adão pecou, Deus não foi pego no contrapé. Deus já sabia. Deus já sabia todas as coisas. Deus sabia que Satanás iria pecar. Deus sabia que Adão iria ceder. E Deus já havia providenciado um plano para resgatar seus filhos. O problema é que esse resgate depende de escolhas. Esse resgate depende de respostas. Se por um lado o amor de Deus é imenso e generoso a ponto de não ter parada, por outro lado, nós temos a possibilidade de interromper esse amor. O que significa que a provisão de Deus de salvação antes da fundação do mundo poderia ser rejeitada pelos seus filhos. E essa é uma das respostas, das múltiplas, que podem ser dadas à questão: por que ainda existe mal no mundo apesar de Deus ser amor? Existe mal no mundo porque, apesar de Deus ser amor, Ele é tão amoroso que criou seres livres, seres que possam rejeitá-lo, e a rejeição de Deus implica em produção do mal. Essa é a realidade de Lúcifer, e essa é a realidade de todos os que aceitam suas propostas. Na próxima lição, a gente ainda vai ser chamado a atenção a observar que muitos daqueles que podem receber a proposta de Deus de retorno para casa rejeitarão Deus. E por isso, uma parábola retrata essa questão. Muitos são aqueles que são chamados, porém poucos os escolhidos. E aqui voltamos aos problemas da polêmica do amor de Deus. Será que Deus rejeita uns e aceita outros por um mero capricho? Será que essa expressão da parábola, muitos são chamados, poucos escolhidos, implica um Deus que vai fazendo seleção de pessoas e dizer: fui com a cara desse, não fui com a cara daquele? Na realidade, esse texto, de novo, traz a visão absoluta do amor. O amor é amplo e Deus convidou a todos. Ou seja, se há algum
item de predestinação apresentado na Bíblia é o fato de que Deus predestinou a todos para a salvação. Mas nem todos aqueles que foram chamados escolherão a Deus. O que significa que a rejeição não é um ato de Deus, é um ato humano. Deus não rejeita seus filhos é que rejeitam o Pai. O que significa dizer que não entrar no reino de Deus ou não ir para o céu, numa linguagem mais popular, não é um ato da escolha de Deus. Não ir para o céu é uma decisão humana. Sim, existem critérios para o amor. Deus não pode receber no céu quem não aceita viver a perfeição do céu. Se o céu é perfeito e Deus é perfeito, pessoas imperfeitas seriam infelizes no céu. E como a escolha é uma escolha livre, Deus não quer que ninguém vá para o céu à força, que ninguém viva com Ele forçadamente. E Ele permite que as pessoas escolham. A insanidade desse processo decisório é que quando a gente escolhe não ficar com Deus, a morte que vem como consequência não é um ato deliberado de Deus no sentido de maldade de Deus ou de capricho de Deus. A morte é a constatação da insanidade da decisão. Quando eu decido ficar sem Deus, eu decidi ficar sem vida, porque vida só existe nele. E Deus não é egoísta por isso. Tampouco é autoritário por isso. Deus é apenas Deus. Criou seres que podem escolher viver com Ele eternamente ou não existir. Ninguém é obrigado a existir à força. Uma das coisas interessantes do amor, e por isso o título geral da lição, Justiça, a gente vai aprofundar isso ao longo de outras lições, tem a ver com o fato de a gente se dar conta de que a justiça de Deus é uma resposta de amor. Afinal de contas, se a gente rejeita o sofrimento, mesmo com a nossa visão pequena de humanos, imagina Deus. É impossível imaginar uma eternidade de sofrimento e, por isso, o próprio ato de não permitir que a vida se transfira àqueles que rejeitaram a Deus é um ato de amor. E se você quiser entender isso, basta observar ou passar por um tempo num hospital, acompanhando pacientes terminais. Vai chegar um momento em que você vai orar para Deus mais ou menos assim: Deus, se não é possível a cura dessa pessoa, que pelo menos ela tenha o descanso do seu sofrimento. Se nós, com o coração pequeno que temos, observamos o sofrimento e preferimos que o descanso venha e o sofrimento não se perpetue, que dirá Deus, que observa tudo e em todos? A lição de quinta-feira volta o nosso olhar para a cruz. Por que é importante observar a cruz? É importante observar a cruz, primeiro, para a gente lembrar que o preço da nossa decisão contrariamente a Deus, o preço da nossa decisão em direção contrária à decisão de Deus, implicou que Deus tivesse que descer para resgatar seus filhos. E o preço desse resgate, para substituir a morte por vida, foi a morte de alguém, e esse alguém, o Cristo. A expressão de João, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nós estudamos isso durante o trimestre passado, o seu único Filho, em favor de todos aqueles que pecaram. O fato de Deus ter escolhido fazer isso antes da fundação do mundo, ou seja, já existia o plano, implica que o amor tem como resultado o limite extremo de que alguém morra por aquele que é culpado. O que aprendemos quando olhamos para a cruz é que a culpa que é nossa foi colocada nas costas de um inocente que voluntariamente decide ocupar nosso lugar. E ninguém poderia impedi-lo. A expressão de generosidade de Deus está exatamente nesse momento em que Deus vai ao limite extremo. Mesmo que os anjos quisessem impedir, mesmo que o universo inteiro quisesse impedir Cristo de fazer o que fez, ninguém poderia impedi-lo. O que é a cruz? Se a gente olha a expressão de Paulo em Gálatas, Paulo diz assim, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. 3 lições importantes desse texto. Número 1, o fato de que ninguém poderia impedir Jesus. Número 2, quando eu compreendo o que Jesus fez, eu já não sou mais o que eu sou hoje. E eu permito que esse Cristo modifique a minha estrutura. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Lição número 3. A partir do momento que eu compreendo que Cristo me amou desta forma, eu passo a amar os outros da mesma forma que Ele me amou. Quais são as grandes lições que a gente tem para essa semana? Há um texto que fecha a lição, a conclusão da lição lá na sexta-feira, e esse texto de Ellen White reproduz a realidade do mundo em que estamos. Acompanha comigo, diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é o que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter, este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve se tornar notório, deve ser difundida nas trevas do mundo à luz da sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Em outras palavras, Deus tem um convite para você e um convite para mim. Pensa comigo da seguinte forma: não há nada que você possa fazer, por melhor que seja, que possa aumentar uma vírgula no amor que Deus tem por você. Assim como não há nada de tão grave que você possa fazer que consiga diminuir o tamanho do amor de Deus. Qual é o convite de Deus para você? O convite é: partilhe esse amor. Compreender o amor de Deus significa, num mundo de trevas, num mundo de desgraça, num mundo que perdeu as esperanças, você poder manifestar o amor de Deus a partir daquilo que você entendeu que Deus fez por você. Se você entender isso, o mundo não vai ser só um lugar melhor no sentido de convivência entre as pessoas, mas o mundo vai ser um lugar de esperança, de que um dia Deus resolverá todas as questões, todas as desgraças, transformando o mal em bem por toda a eternidade. Se você acredita nisso, ora comigo. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, te agradecemos pelo amor maravilhoso de Cristo, manifesto na direção de nos salvar, de nos alcançar, antes de que fôssemos criados. Te agradecemos porque esse amor um dia nos alcançou a tal ponto de compreendê-lo, e hoje temos a oportunidade de, apesar das desgraças, apesar de toda a dificuldade do mundo, manifestar um pouco desse amor, permitindo que Cristo viva em cada um de nós. Abençoa cada um daqueles que vão estudar essa lição durante essa semana, para que possam se dedicar à prática desse amor, para que o mundo possa ter esperança e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o nosso pedido. Por Jesus. Amém.